Meus irmãos, convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 117. Mas não se enganem, tá? Salmo de número 117. O sermão não será um sermão de 5 minutos, 10 minutos, porque nós temos só 2 versículos. As pregações costumam durar 40 minutos ou até 1h30. Brincadeira, somente 40 minutos. E esses 2 versículos são tão profundos nos ensinos que eles têm, que se nós fôssemos esmiuçar eles de forma profunda, nós poderíamos passar pelo menos no mínimo umas 3 horas aprendendo com esse texto. Então, abram suas Bíblias no Salmo 117, versículo 1 e 2. E o tema do nosso sermão nesta manhã é: louvem a Deus todos os povos. Louvem a Deus todos os povos. Vamos à leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo 117, do versículo 1 ao versículo 2. Louvem o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Oremos mais uma vez. Senhor Santíssimo Deus Eterno Pai, Tua palavra foi lida neste momento. Agora nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos conceda iluminação do Espírito Santo, nos concedendo discernimento, para que nós possamos, ó Deus, compreender os ensinos da Tua palavra e saiamos daqui alimentados pelo Senhor. Ajude-nos ao que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de aprofundar, adentrar no texto, vou trazer para vocês uma breve história. No dia 31 de janeiro deste ano, foi realizado um evento chamado Descent Brasil 2026. Este evento foi realizado em 5 estádios brasileiros, que foram em Recife, Belém, Belo Horizonte, Curitiba e Goiânia. Neste evento, reuniu cerca de 300 mil cristãos de diversas origens em 12 horas de louvor, oração, com o objetivo de cumprir uma missão, que é conectar as nações em um clamor unificado, que era conectar as nações em um clamor unificado. Em Goiânia, no estádio de Serra Dourada, milhares de brasileiros de diferentes regiões ergueram as vozes em adoração coletiva, ecoando como um chamado missionário para todas as nações. Com hinos, eles proclamavam a fidelidade eterna de Deus. Essa mobilização, que foi recente, teve como foco unir as pessoas, os cristãos, em uma grande comissão para alcançar um objetivo maior: levar todos a uma única adoração e levar todos a conhecer a Cristo, aqueles que ainda não o conhecem, todos que não fazem parte da vida cristã, aqueles que ainda não o conhecem. Esse texto introduz o nosso salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 117, porque o tema do sermão é louvem a Deus. E esse movimento juntou pessoas de diferentes locais para louvar ao Senhor. E por que eu usei essa introdução? Porque o texto do Salmo 117, ele foi composto no período pós-exílico, dentro da tradição israelita, e provavelmente era cantado no Templo de Jerusalém durante as festas, como festa da Páscoa, festa dos Tabernáculos, festa da colheita. E se vocês lembrarem de Atos 2, quando fala do dia de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, ali está sendo realizada a festa dos Tabernáculos, onde todas as pessoas vinham de todas as regiões, todos os judeus que estavam espalhados na região para se juntarem e adorarem ao Senhor, agradecer pela colheita que tiveram, agradecer pelos seus recursos que obtiveram. O Salmo 117 ecoa a identidade nacional de Israel, pois traz a memória daqueles que conheceram a Deus, a misericórdia e a fidelidade do próprio Deus. Por exemplo, as promessas
que Deus fez a Abraão, em Gênesis 12, versículo 3. O Salmo 117 é o penúltimo salmo e trata de temas importantes como a exaltação divina, que se encontra no capítulo 113, no Salmo de número 113, a libertação do povo, que se encontra no Salmo de número 114, Salmo 116, e a vitória messiânica, que se encontra no Salmo 118, que foi citado na entrada triunfal de Jesus Cristo. Entre todos estes pontos citados, temos outro ponto muito importante neste texto, ao qual eu chamo a atenção dos irmãos. Este salmo convoca todas as nações, todas as pessoas, isto é, todos os povos. Ele convida todos os povos a louvar a Deus, expandindo o culto a Deus além dos judeus. Não é para ter um culto somente entre os judeus, mas além dos judeus, alcançando os gentios. E como eu já disse em muitos sermões atrás, vocês são gentios. Nós somos gentios. E se não se lembram disso, eu disse que nós somos gentios porque nós não nascemos dentro do povo judeu. Nós não fazemos parte da descendência dos judeus. Por isso que nós somos gentios. Diante desse contexto, eu trago o tema do nosso sermão. Novamente, louvem a Deus todos os povos. Não é somente os judeus. Aí você pode falar, Marcelo, louvar a Deus é uma ação exclusiva do povo de Deus. Sim. Todo o povo escolhido por Deus. E no Antigo Testamento o povo de Deus era Israel. Isso é um fato, é uma verdade. Mas só que isso também não quer dizer que Deus era somente de Israel. Deus é Deus de todos os povos, seja judeu, seja gentil. Se não fosse para os gentios terem conhecimento da presença de Deus, da palavra do Senhor e da ação que Ele tem de salvar os gentios também, o próprio Deus não teria enviado o apóstolo Paulo para pregar fora dos judeus. Paulo, judeu de nascença, não teria sido escolhido por Deus para pregar fora dos judeus, falar com os gentios, como nós vemos no Novo Testamento. Então não se engane. O louvor não é só para os judeus. O louvor não é somente para o povo de Deus aqui. O louvor é para todos os povos que Deus trouxer para o meio de nós. Todos os povos que Deus trouxer para o meio de nós. Portanto, o que nós podemos ver no Salmo 117, que nos deixa muito claro que se trata de um chamado urgente e universal para que todos os povos louvem a Deus. E por que eu digo isso? Veja o versículo 1 diz: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem. O versículo inicia com uma ordem, e essa ordem é expressa pela palavra louvem, que constitui uma ordenância ou uma exortação coletiva. Então nós somos exortados nesta manhã a louvar ao Senhor. Louvar exclusivamente ao Senhor. E ao adicionar a palavra louvem à expressão o Senhor, constitui a ideia de uma adoração intensa, ou seja, uma adoração profunda e contínua. Não uma adoração em que fica sendo interrompida a todos os momentos, como agora nós estamos com as luzes acesas, pode ser que o poste ali dê um curto, a luz pisque, ela interrompa a nossa luminosidade e ela volte depois novamente. Não. É uma adoração contínua. Não deve ser interrompida. Louvar a Deus com intensidade significa que o louvor a Deus deve expressar gratidão, partindo do mais profundo do ser humano. Partindo do coração. Do mais profundo do coração. E isso, quando nós buscamos adorar ao Senhor com intensidade, nós devemos entender o seguinte, que a adoração a adoração profunda, vinda do mais profundo do homem, envolve alma, coração e mente. Sério, por que envolve alma, coração e mente? Porque quando nós estamos adorando ao Senhor, nós louvando ao Senhor, nós esquecemos todos os nossos problemas. Quando nós estamos louvando ao Senhor, nós esquecemos todos os embates e todas as lutas que nós temos.
Quando nós estamos louvando ao Senhor, a nossa mente deve estar voltada somente para Ele. Não olhando para o teto, se ele está branco, para a parede, se alguma criança passou os dedinhos sujos ali. Não ficar olhando para o celular, esperando chegar uma mensagem de WhatsApp. A nossa adoração deve ser de alma, coração e mente, totalmente profunda ao Senhor. Já a adoração contínua é a adoração sem fim, que é constituída pelo reconhecimento da bondade e da soberania de Deus. Em outras palavras, a adoração contínua envolve adorar a Deus todos os dias. Logo a seguir, o salmista ele revela quem deve louvar o Senhor. Quem deve louvar ao Senhor com tanta intensidade? Quem deve louvar ao Senhor de forma contínua? E o salmista diz: todos os gentios. A expressão trata das pessoas que não são judeus, como eu falei no decorrer da introdução do nosso sermão. E aí você pode dizer, mas sério, no Antigo Testamento, o povo de Deus era Israel. Sim, era Israel. Mas como disse, não quer dizer que Deus seja somente para Israel. Pois como nós podemos ver no próprio versículo que diz, todos os gentios. E essa afirmação nos mostra que a salvação também não é exclusivamente para Israel. Mas a salvação é para todos, e por isso, todos devem louvar a Deus. A expressão todos os gentios inclui todas as nações e todas as tribos fora de Israel. E o salmista conclui dizendo que todos os povos o louvem. Ao usar esta expressão, o salmista está dizendo que todos, tanto judeus quanto gentios, devem louvar ao Senhor. Ao dar esta ordem novamente, ele não está tratando do louvor intenso, um louvor que vai ser prestado de forma intensa, pois a palavra correta a ser usada aqui não é louvem, mas sim exaltem. Então, exaltem ou exaltai. E qual que é a diferença entre essas duas palavras? A diferença é que o louvem, no final do versículo, trata de uma adoração universal. Uma adoração onde todos os povos, sejam judeus ou gentios, estão unidos em uma só voz, adorando a um só Deus. Todos os povos, sejam gentios ou sejam judeus, estão unidos em uma só voz, adorando a um só Deus. Ou seja, todos os povos juntos engrandecem o nome do Senhor, engrandecem a sua pessoa, engrandecem a sua majestade, engrandecem os atos de piedade, os grandes feitos, as maravilhas que o Senhor tem feito na vida deles. Todos os povos louvem ao Senhor. O que eu quero dizer para vocês é que, primeiro, os gentios são chamados para louvar. E no final do versículo, os gentios e os judeus são chamados para louvar a Deus publicamente. Não é mais exclusivo ou restrito somente aos judeus. Abriu-se para todos os povos. Mas sério, isso é no Antigo Testamento. Como que pode abrir para todos os povos? Meus irmãos, Deus, ao escolher Israel como povo exclusivo, Ele está usando Israel para ser exemplo para as outras nações, que também é criação de Deus, para como eles deveriam viver, para se render ao Senhor também. Só que as nações do Antigo Testamento optaram em guerrear, lutar contra Israel. Então, meus irmãos, o que nós devemos entender deste texto é que nos dias de hoje não há mais diferença entre as pessoas. A diferença que existe entre as pessoas são ímpios e cristãos. Os ímpios não querem nada com Deus. Eles debocham e repudiam sobre a palavra do Senhor. Os cristãos têm que viver em unidade, louvando ao Senhor juntos, não guerreando entre eles mesmos. Porque o louvor verdadeiro ao Senhor é um louvor genuíno, que parte do interior do homem, do mais profundo do ser humano, do coração. Um coração transformado e restaurado. Por isso que esta adoração deve ser uma adoração entusiasmada,
empolgante. Por exemplo, um exemplo de um momento entusiasmado, empolgante. Acredito que todos vocês já presenciaram duas pessoas conversando. E essas duas pessoas estão conversando de forma empolgada sobre um assunto que por um momento, sobre um assunto tão empolgante que por um momento eles começam a falar alto, a rir alto, e com isso acabam chamando a atenção das pessoas que estão ao seu redor. Vocês já presenciaram isso? Isso é uma conversa entusiasmada. Sabe quando você passa uma semana é muito pouco, mas quando você passa um mês, 2 meses, sem encontrar com o irmão, aqui eu vou usar o exemplo do pastor Mário e dona Vera, que sempre precisam viajar para visitar os seus parentes, mas todo final de culto, quando eu termino o culto que eu os abraços, para mim é um momento agradável, porque eu estou abraçando eles, porque eu não vi eles há muito tempo, e quando nós começamos a conversar, acabo até esquecendo de cumprimentar os outros irmãos para conversar mais com eles, entusiasmado porque eu estou vendo a cada um deles. A nossa adoração deve ser uma adoração entusiasmada, uma adoração empolgante. Sabe por quê? Porque a nossa adoração empolgante tem como objetivo chamar a atenção daqueles que estão ao nosso redor, chamar a atenção dos outros, e assim também eles sejam impactados. Por isso que a adoração, o louvor a Deus não deve ser feito de qualquer jeito. O louvor a Deus não deve ser feito de uma forma onde foque o homem como centro e Deus seja colocado de lado. Os cânticos devem ser cristocêntricos, teocêntricos, onde Cristo e Deus é o centro dos cânticos. Não devemos prestar culto a Deus, louvor a Deus, com cânticos aonde o destaque é o homem. Se nós fazemos isso, nós estamos errando feio. Só que uma coisa que nós devemos ter em mente: se nós somos gentios e fomos inseridos no povo de Deus, o nosso coração deve se alegrar. E essa alegria deve ser expressa por meio dos louvores que nós cantamos. Porque quando nós expressamos a nossa alegria por meio desses louvores, nós estamos expressando também a alegria que há no nosso coração, reconhecendo que, mesmo sem merecer, Deus estendeu a mão e nos trouxe para próximo dele. Mesmo sem merecer, Deus nos trouxe para perto dele. Então, se nós reconhecemos isso, nós devemos louvá-lo com intensidade, com profundidade. Há muito tempo atrás eu fiz um sermão onde eu falei sobre a importância de louvar ao Senhor. Só que o louvor ao Senhor nos nossos dias estão perdendo o sentido, onde as pessoas vêm à igreja somente buscando receber, e na hora do cântico não abre nem a boca para cantar. Mal e mal você vê o olho virando. Acho que deve ter assistido alguma pregação de um pastor famoso que fala que para pregar o evangelho basta tremer o olhinho, balançar o microfone e já ganhou a pessoa. Louvar ao Senhor é entrega. E a entrega de coração. Louvar ao Senhor é cantar louvores com alegria. Porque o que está acontecendo conosco? Nós estamos na igreja louvando a Deus, dizendo que estamos louvando a Deus, mas estamos com um fardo nas costas? Não. O fardo maior foi carregado por Jesus Cristo. O que nós devemos fazer é louvá-lo com alegria, expressar a nossa alegria, expressar a nossa gratidão. Portanto, louvar a Deus envolve intensidade e continuidade. Louvar a Deus com intensidade significa que o louvor deve expressar gratidão e reconhecimento da pessoa de Deus e do seu poder sendo exercido sobre nossas vidas. E a adoração contínua a Deus deve ser prestada tanto aos domingos na igreja, quanto na nossa casa. Tanto aos domingos na casa de Deus, como todos os dias. Ou seja, a adoração ao Senhor deve ser cotidiana. Não devemos adorar o Senhor somente quando nós alcançamos uma bênção. Ou não devemos adorar o Senhor somente quando nós
estamos na igreja buscando uma bênção, porque a maior bênção que nós podíamos receber, Deus já concedeu, que foi Cristo morto na cruz, ressurreto dentre os mortos, assentado à destra de Deus, para dar a salvação para cada um de nós, para cada um de vocês, para mim. Não existe motivo maior e melhor para louvar a Deus do que esse: reconhecer a salvação que é dada por Deus. Essa adoração deve ser praticada por todos que vivem em comunhão com Deus. E o que é a comunhão com Deus? Eu tenho falado constantemente e vou falar hoje novamente. Leitura bíblica, vida de oração, comunhão na igreja com os irmãos. Comunhão com Deus não é somente estar na minha casa lendo um texto bíblico que eu escolho, vou lá, abro os olhos, corro o dedo ali, lá Jesus, Judas se enforcou e vou tirar um aprendizado dali. Não é somente eu ser como os crentes 6 horas, né? Que eu fico mandando mensagens, 6 oram por mim, quando eu estou a caminho da igreja, aí um irmão olha e fala assim: ô irmão, 6 ora por mim lá, vocês estão indo para a igreja? Sim, então 6 oram lá por mim? Não devemos ser crentes assim. A comunhão com Deus envolve oração, leitura bíblica, entrega. Sabe quando, nessa semana, na verdade, mudar o assunto rapidinho, nós, durante os PGs da nossa igreja, durante a semana, o texto que nós lemos falava assim: não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu tenho que viver de acordo com o padrão do Evangelho. E viver de acordo com o padrão do Evangelho é fazer o que Deus requer de nós. E nós, como reconhecedores de Deus na nossa vida, nós devemos louvar a Ele com alegria. Porque não é mais pelos nossos atos que nós vivemos, mas é pelos atos que Deus a preparou de antemão para que nós venhamos exercer. Por isso, todos que praticam, que vivem, né, em comunhão com Deus, praticam o verdadeiro louvor, isto é, por todos que caminham com o Senhor, todos que amam o Senhor e os que reconhecem ou os que conhecem as suas obras e os seus grandes feitos. A comunhão, a adoração deve ser praticada por todos que vivem em comunhão com Deus, por todos que, e essa comunhão vai gerar amor pelo Senhor, reconhecer as obras do Senhor. Isso está presente nas nossas vidas. Sendo assim, louvem ao Senhor vocês também, mas louvem com entusiasmo. Louvem o Senhor com alegria, expressem essa alegria. Expressem essa alegria que está presa dentro do seu coração. Quando for louvar ao Senhor, encha o seu pulmão de ar e cante com fervor. Louvem o Senhor pelos grandes feitos que Ele tem feito em sua vida. Louvem o Senhor, vocês que também são gentios, mas foram inseridos no povo de Deus, para todos juntos exaltar ao Senhor. Louvem com alegria, porque vocês são o povo de Deus. Louvem o Senhor vocês também, porque esta ordem não foi dada só para o povo e os gentios do Antigo Testamento. Esta ordem foi dada a todos os gentios do Novo Testamento também. Como nós podemos ver lá em Romanos, o apóstolo Paulo, em Romanos 15, 11, ele diz: louvem o Senhor, todos vocês, gentios e todos os povos, louvem o Senhor. O apóstolo Paulo, ele faz uso da fala do salmista para trazer a memória do povo. Por que eles deveriam louvar o Senhor? E esta ordem não se resume somente ao povo na época de Paulo. Também se estende a nós, a mim e a vocês. Se estende a todos nós também. Porque vocês são gentios inseridos no povo de Deus após serem circuncidados no coração por Jesus Cristo, o qual cumpriu a promessa que Deus fez para os antigos. E assim, vocês e eu, como gentios, também podemos glorificar a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito em Romanos 15, versículo 8 e 9. Ou seja, meus irmãos, louvem o Senhor porque vocês foram inseridos no povo de Deus na era da graça, após a morte e ressurreição de Cristo, ou seja, após a vinda de Jesus Cristo, que manifestou a graça salvadora para que vocês e eu pudéssemos louvá-lo. Louvem com alegria.
Engrandeçam o nome do Senhor com alegria. Porque vocês são gentios e mereciam a condenação. Não mereciam nada do que Deus dá a vocês. Eu sou gentio e não mereço nada do que Deus me dá. Mas por causa da obra redentora de Cristo, a manifestação da graça salvadora, nós podemos louvá-lo. Porque nós somos inseridos nesse grupo seleto, um povo escolhido pelo Senhor. Um povo que foi predestinado para a salvação do Senhor. Nós fazemos parte deste povo. Alegre-se e louve ao Senhor por isso. Continuando o texto, após vermos que todos os povos devem louvar o Senhor, iremos ver a razão do porquê devemos louvar o Senhor. E a razão é porque a soberania graciosa de Deus está sobre todas as nações, inclusive nós. Inclusive nós que estamos a quilômetros e quilômetros de distância de Israel, onde Cristo se manifestou. Onde a graça de Deus se manifestou por meio de Cristo, melhor dizendo. Nós estamos distante, muito distante, fronteiras e fronteiras. Ao contrário da propaganda da TIM, que fala que é sem fronteiras, mas não é. A graça de Deus, ela rompe as fronteiras. Ela é transcendente. Assim como fala lá em Isaías 66, quando diz que os pés do Senhor estão o estrado, que a terra é o estrado dos pés do Senhor, e que Deus está assentado no seu trono nos céus, mostrando que toda a grandeza de Deus transcende, ultrapassa todos os limites. Assim também foi a graça de Deus, para alcançar todas as nações, inclusive nós, para fazer parte do povo de Deus. Veja, o versículo 2 diz: porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. O que o versículo 2 nos ensina é que a misericórdia de Deus se manifestou de forma poderosa e eficaz sobre todos, inclusive nós, mostrando a fidelidade eterna de Deus, que é o motivo para que os povos o louvem. A graça de Deus, a misericórdia de Deus se manifestou de forma poderosa e eficaz sobre nós, mostrando a fidelidade eterna de Deus, que é o motivo para que todos os povos o louvem. Louvem com alegria. Abram a boca e cantem ao Senhor. Exaltem o nome do Senhor. Ou seja, revela o motivo do louvor que nós devemos prestar a Deus. No versículo, nós encontramos a expressão, porque grande é a sua misericórdia. Quando o salmista usa essa expressão, ele está tratando do amor de Deus com relação ao seu povo. Ou seja, do amor de Deus com relação à sua criação. Nos mostra que o amor de Deus se tornou tão grande que ele prevalece sobre todos nós, e por meio da sua misericórdia. E como este amor, que é a sua misericórdia, é expresso? A resposta se encontra na continuação do versículo 2, que diz: a fidelidade do Senhor dura para sempre. Em outras palavras, a resposta é: por meio da sua fidelidade, que é eterna. E essa fidelidade, ela dura de geração em geração. Ou seja, ela atravessa os séculos. Anos irão passar e Deus continuar sendo fiel ao seu povo. Anos, séculos, décadas, tempos em tempos vão passar, mas Deus continua sendo fiel ao seu povo. Fiel aos que o buscam, fiel aos que clamam a Ele, que chamam pelo nome dEle. Por isso o uso da expressão de geração em geração aponta para a eternidade do Senhor. Meus irmãos, a misericórdia de Deus e a sua fidelidade caminham juntas e estão presentes em nossa vida, na sua vida e na minha vida. Essas duas expressões tratam da aliança de Deus para com os homens. E em nossos dias, a misericórdia e a fidelidade do Senhor se faz presente em nossas vidas por causa de Jesus Cristo. Como nós podemos ver lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz que Jesus, ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, permitindo-nos aproximar
do trono da graça com confiança para receber misericórdia do Senhor. E como nós podemos ver também lá na carta de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Veja, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja, somos perdoados dos nossos pecados por causa da fidelidade do Senhor. Fidelidade essa que será eterna, porque nós só somos perdoados por causa de Cristo. Porque Cristo intercede por nós. Por isso que nós, eu e cada um de vocês, devemos louvar o Senhor. E por que devemos louvar o Senhor? Porque diante de tudo o que Deus faz em nosso favor, o mínimo, o ato de louvar ao Senhor é uma responsabilidade nossa. Diante de tudo o que Deus faz em nosso favor, o ato nosso de gratidão é louvar ao Senhor. E nós devemos louvar a Ele, porque é nossa responsabilidade, reconhecendo a sua grandeza e o seu cuidado sobre nós. Como nós podemos ver lá no Salmo 116. E aí você pode pensar, mas Célio, como assim é minha responsabilidade louvar ao Senhor? É sua responsabilidade, porque louvar ao Senhor não é somente abrir a boca e cantar. Louvar ao Senhor envolve o serviço que nós prestamos a Ele como pregadores da sua palavra, como embaixadores do Evangelho de Cristo aqui na terra. Envolve a oferta de nos entregarmos em servir a Ele, entregar o nosso coração, entregar a nossa vida ao nosso Senhor. E mais, viver na justiça de Deus, viver em retidão ao nosso Senhor. O salmista encerra este versículo com a seguinte expressão: aleluia. Essa expressão trata do momento ápice, do clímax, do ponto mais alto deste salmo, pois aleluia expressa louvem ou louvai, que é uma ordem, a ordem que era inicial, que no início era expressa com uma objetividade para um certo grupo, agora ela é um discurso direto, fazendo uma atribuição de louvor àquele que é digno a toda a honra e a toda a glória. E esse discurso direto, essa ordenança que antes era no início e agora no final é para todos, deve ser exercida por todos os povos. Por todos os povos, mas eu não estou dizendo que é todos os povos da terra, porque todos os povos vão ser salvos, todos os povos são cuidados por Deus e por isso devem louvá-lo. Não, por todos os povos que Deus traz a Ele por meio da mão de Jesus Cristo. Ou seja, todos os escolhidos do Senhor. E aqui eu digo para vocês, alegrem-se cada um de vocês. Expressem essa alegria do coração de cada um de vocês, porque vocês estão aqui hoje, porque vocês são escolhidos do Senhor para fazer parte da salvação dEle, para estarem habitando no reino dEle. Vocês são escolhidos do Senhor para serem salvos da ira dEle, que será derramada sobre os infiéis, será derramada sobre os ímpios. Alegrem-se, meus irmãos. Não estou falando para vocês se encherem de soberba e falar, eu sou escolhido do Senhor. Não. O que eu estou falando para vocês é, reconheçam a misericórdia de Deus sobre a vida de vocês, porque Ele olhou para vocês pecadores e escolheu salvá-los. Vocês foram eleitos por Ele, como fala lá em 1 João. Vós sois raça eleita. Vocês foram eleitos para serem salvos. Então alegrem-se. Este mesmo coro de aleluia, que é citado no final do Salmo 117, ele será ecoado novamente, entoado novamente. Sabe quando? Depois que quando Cristo estiver voltando. Esse aleluia citado no Salmo será entoado no céu, na consumação da obra do Senhor. Como nós podemos ver lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 1, que diz: depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder
são do nosso Deus. Ou seja, louvamos ao Senhor, ou louvem ao Senhor, porque a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Então, louvem vocês, queridos irmãos em Cristo, alcançados pela graça manifestada por Ele, alcançados pela pregação do Evangelho, que hoje constituem o corpo de Cristo. Louvem ao Senhor, porque a salvação que vocês têm foi dada por Ele. Louvem ao Senhor, porque a glória que Ele manifestou para vocês, essa oportunidade foi dada por Ele. Louvem ao Senhor, porque o poder que exerce sobre a vida de vocês é o nosso próprio Deus. Não é exercido por qualquer outro ser, é somente pelo próprio Deus. Louvem ao nosso Deus. Louvem vocês, todos os povos. Portanto, irmãos, tenham uma profunda satisfação de iniciar o dia de vida de vocês louvando a Deus. Uma pergunta: você se preparou para estar no culto hoje? Como foi sua vinda para a igreja? Você veio puxando o filho pela mão, anda logo que a gente está atrasado? Ou você veio brigando com a sua esposa porque ela te atrasou, porque ela estava penteando o cabelo e passando a maquiagem? Ou você veio brigando com o seu marido, porque o seu marido acelerou você, te apressou, na verdade, para que você penteasse logo o cabelo e se maquiasse logo e viesse logo de uma vez? Ou você levantou, orou, ou se você não deu tempo de orar, durante o decorrer do trajeto até a igreja, você veio ouvindo louvores e cantando ao Senhor no seu coração e na sua mente, para que pudesse ser preparado para receber a mensagem do Senhor nesta manhã? Como você se preparou para vir para o culto nesta manhã? Deixando essa pergunta no ar para vocês meditarem, eu volto a dizer: tenham uma profunda satisfação de iniciar cada dia da vida de vocês louvando a Deus, pois a misericórdia de Deus prevalece sobre vocês, e a fidelidade dele dura para sempre sobre vocês. Em Cristo, essa verdade eterna transforma a nossa rotina em alegrias constantes. E essas alegrias constantes vai ser o combustível para nos motivar a louvar a Deus diariamente. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, ao louvar ao Senhor, cantem com vontade. Mas esse louvor ao Senhor que eu estou dizendo para vocês cantarem com vontade, não é só hoje, depois da mensagem, como no momento do cântico de resposta. Não, é em todos os momentos, seja na sua casa, quando você estiver fazendo o seu serviço de sua casa, louvando ao Senhor, quando você estiver indo para o trabalho com o fone no ouvido ou no som do carro. Louve ao Senhor no próximo domingo com vigor e com entusiasmo nos cultos, nos cânticos de adoração, os cânticos de confissão, os cânticos de gratidão. Louve ao Senhor com entusiasmo todos os dias, não é somente hoje, mas é todos os dias. Não cante como se estivesse carregando um fardo em suas costas. Eu disse, o fardo maior e mais pesado Cristo já carregou. Veio à igreja, venha alegre, prepare-se para esse momento. Chegou à igreja, cante os louvores. Ouça a palavra de Deus com atenção, porque a exposição da palavra de Deus também é um momento de louvor a Deus. Abram suas bocas para cantarem, pois quando abrimos nossas bocas e cantamos com vontade, expressamos o sentimento verdadeiro que está em nós. Não é somente mexer a boca. Eu vou mais além. Não é somente dizer que louva ao Senhor, mas esse louvor não é transmitido por meio da nossa vida. Nós devemos cantar, abrir as nossas bocas e cantar com vontade, pois quando nós fazemos isso, nós estamos expressando o verdadeiro sentimento que está em nós, um sentimento de gratidão e de alegria, porque Deus nos trouxe para perto dele. Se unam em uma só voz para louvar o Senhor. E aqui eu deixo uma orientação muito importante para os irmãos. Se preocupem em preservar o louvor genuíno ao Senhor.
Não se preocupem com a administração da igreja, porque a administração da igreja contém momentos e assuntos burocráticos, desgastantes, e que deve ser exercido por pessoas que foram levantadas por Deus e preparadas por Ele para conduzir a igreja de Cristo. Se preocupe em preservar o louvor genuíno ao Senhor, fazendo aquilo que Deus se incumbiu a fazer. Faça com excelência e com alegria. Deixem as questões burocráticas para que o conselho da igreja e a mesa administrativa conduzam. Se preocupem em preservar a unidade da igreja no louvor e na adoração. Se preocupem em preservar a unidade da igreja, buscando preservar essa união. E deixem as coisas burocráticas para que a liderança cuide. Não desgaste o seu coração. Não desgaste a sua mente com isso. Porque vocês são servos do Senhor e podem servir a igreja em muitas outras áreas. Ou seja, louvar ao Senhor por meio de um serviço prestado em muitas outras áreas. Preservem o louvor ao Senhor por meio da união em uma só voz. Concluindo, diante de uma misericórdia tão grande, a qual prevalece sobre nós, e de uma fidelidade que dura para sempre, como poderíamos ficar em silêncio, se não for louvando ao Senhor? Como que nós podemos ser o crente 007? Entrar e sair sem ser percebido? Não tem como. Porque se a misericórdia do Senhor é grande e prevalece sobre nós, e a sua fidelidade dura para sempre, não podemos ficar em silêncio. Nós temos que expressar essa alegria, expressar essa misericórdia, expressar essa fidelidade do Senhor por meio dos nossos atos e por meio das nossas ações, por meio das nossas falas, por meio das nossas atitudes. Então não fique em silêncio. Expresse a sua alegria, porque Deus tem a sua misericórdia prevalecendo sobre você e a fidelidade que dura para sempre. Uma coisa que é interessante nesse salmo: o salmista, há mais de 2000 anos atrás, já via a grandeza do amor de Deus se manifestando sobre todas as nações. E essas nações que ele está falando, é todos os povos de toda a terra. Todas as pessoas que se encontram espalhadas pela terra, escolhidas por Ele, Ele já viu a grandeza de Deus se manifestando sobre elas. Por isso pergunto, o que dizer de nós que vivemos sobre a aliança, onde Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, nos convida ao trono da graça e à fidelidade do Pai e nos purifica de toda a injustiça? O que nós podemos dizer sobre nós? Se o salmista enxergou isso há mais de 2000 anos atrás, o que nós podemos dizer sobre isso, de nós mesmos, sobre isso nos dias em que nós vivemos? Como que nós estamos vivendo essa misericórdia? Como que nós estamos vivendo essa fidelidade? Será que estamos retribuindo a nossa fidelidade ao Senhor, retribuindo ao Senhor toda essa fidelidade que Ele tem tido conosco? Nós não deveríamos, então, fazer ecoar ou entoar nosso louvor com ainda mais fervor? Se nós reconhecemos e enxergamos a grandeza do amor de Deus e a sua fidelidade que se manifesta para sempre, será que nós não deveríamos ecoar ou cantar louvor com mais fervor, engrandecendo o nome de Deus? Mostrando para todos quem é o nosso Salvador? E você, meu irmão e minha irmã, deixo uma pergunta para vocês refletirem. Diante de tal misericórdia e fidelidade, qual será a sua resposta de louvor hoje? Diante de tudo que nós falamos, do salmista apresentando a misericórdia de Deus, apresentando a fidelidade de Deus, qual será a sua resposta de louvor hoje, com relação a tudo que nós ouvimos hoje?
Não precisa responder. Responda para você mesmo. Converse com a sua consciência, ou seja, com o Espírito Santo por meio da sua consciência. Portanto, que o Espírito Santo nos leve a viver este louvor ao Senhor, não apenas com palavras, mas com vidas transformadas pela eterna verdade de Deus. Que nós venhamos ser guiados pelo Espírito Santo para viver este louvor, para louvar ao Senhor com atitudes e com palavras para a glória de Deus. Oremos.